Fala, povo de Deus, mais um dia aqui da nossa série, o início de tudo, Gênesis 31, amém? E hoje nós vamos ver como Jacó foge de Labão, amém? O seu sogro. Jacó vai fugir de novo, mas isso nós já vamos comentar, tá? Ainda no capítulo 30, né, nós não lemos ontem, eu não vou ler tudo, nem do que faltou do 30 ontem, nem do 31 hoje, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas. Mas assim, versículo 25 do capítulo 30. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais servi, os meus filhos e partirei. E você sabe o quanto trabalhei para você. Tá pedindo para ir embora numa boa. Tranquilo, tá fazendo a parte dele. Mas Labão disse: se mereço sua consideração, peço que fique. Por meio da adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Então agora Labão não quer que Jacó vá embora, porque ele sabe que a bênção está com Jacó. E Labão tem sido abençoado por causa disso, né? Existem pessoas que são abençoadas por ficarem ao lado de outras a quem Deus abençoa, entendeu? Então, você é uma pessoa que Deus abençoa. Eu fico do seu lado, eu sou abençoado consequentemente, entendeu? É mais ou menos o que aconteceu com Paulo, lá naquela embarcação que acabou naufragando e eles pararam na ilha de Malta, né? O anjo desce de madrugada e fala: Paulo, por tua causa, ninguém que está nesse barco vai morrer. Eram 276 homens. Então, 276 homens não morreram por causa de Paulo, entendeu? É a mesma coisa que agora, Labão é abençoado por causa de Jacó. Então, quem tem a presença de Deus, quem é abençoado pelo Senhor, né, é tão poderoso que aquilo não acaba ficando só na pessoa, mas transborda para quem está ao seu redor. Então, a pergunta que eu já deixo aqui é: você tem transbordado o que para as pessoas que estão ao seu redor? Pensem nisso. Jacó respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você e com os seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Jacó, o desejo de Jacó aqui era passar a trabalhar para si mesmo. O tempo todo aqui ele está trabalhando para Labão, ele está trabalhando para a família de Labão, mas ele quer viver para si, ele quer construir algo para si, para a sua família. Entendeu? Tem gente que gasta a vida toda servindo os outros. Isso é muito bom, mas existe um momento que você precisa parar e servir a sua própria família, tá? Tem gente que serve muito na igreja, mas não serve a sua própria casa. Serve muitos outros, mas não serve a sua própria família, tá? Precisamos encontrar o equilíbrio entre servir os outros e servir a sua família. Amém? Então Labão perguntou: o que você quer que lhe dê, né? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Vou cuidar dos seus rebanhos, e se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubado, né? Então Jacó falou: eu vou ficar com um tipo aqui de animal, é os salpicados, né? Os que tem alguma pintinha. Se tiver algum liso, então pode considerar que eu roubei. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e os colocou ao cuidado dos seus filhos. Ou seja, ele pegou tudo que era para ser o salário de Jacó e deu para os seus filhos e falou: some daqui. Em outras palavras, não vou dar nada para Jacó. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plântano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos, descascando juntos aos bebedouros, Jacó, versículo 39. E se acasalavam diante desses galhos que Jacó colocou, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Então isso aqui, gente, é uma coisa meio sobrenatural, mas Jacó pegou um galho,
descascou eles, né? Deixou umas listras brancas, e toda vez que o rebanho de Labão se acasalava diante daquele galho que Jacó colocou ali, ainda que o rebanho fosse sem listras, sem ser salpicado, liso, eles geravam outros filhotes salpicados, outros filhotes com manchinha, ou seja, o que não era o salário de Jacó, gerava o salário de Jacó, tá entendendo? Era para nascer todas as ovelhas branquinhas, mas nasciam salpicadas. Por quê? Porque elas se acasalavam diante daquele galinho. É algo sobrenatural que está acontecendo aqui. E Jacó, versículo 40, separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos demais animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Jacó também é inteligente. Ele só usa essa estratégia sobrenatural quando a fêmea é forte, ou seja, ele queria animais fortes. Quando era mais fraquinho, ele deixava para Labão. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e os servos de camelos e jumentos. Então, agora Jacó é extremamente rico. Amém? E eu quero profetizar sobre a minha e sobre a sua vida, que nós ficaremos extremamente ricos. E isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Seremos grandes pilares da obra de Deus. Seremos pessoas que vão ajudar outras necessitadas, que vão ajudar nas missões, que vai ajudar na igreja e que vai ter o melhor para proporcionar para nós e para nossa casa. Amém? Nós seremos extremamente ricos como Jacó foi. Agora capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que do nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. Então, sinais. Deus vai te dar sinais de quando é para você sair de perto de alguma pessoa. Jacó começou a ouvir uma história dos filhos de Labão, e os filhos de Labão estão a 3 dias de distância de Jacó. Então, ou seja, estão muito longe, mas a história chegou até ele. E Labão, que está por perto, já não tem a mesma atitude com ele. Ou seja, é um sinal de que ele deveria sair dali. Seja sábio, Deus vai te dar sinais. Versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, dos seus parentes, e eu estarei com você. Então agora Jacó vai pegar sua mulher e os seus filhos e vai vazar, né? E aos olhos de Labão e de todo mundo, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar fugindo. Mas na verdade ele está obedecendo uma direção de Deus. Volte para a terra dos seus pais. Então, humanamente falando, aos olhos dos homens ele está fugindo, aos olhos de Deus ele está obedecendo. Tá? Muitas vezes que nós formos fazer algo que Deus nos mandou fazer, as pessoas não vão entender e vão até distorcer aquilo. Não se preocupe com a opinião das pessoas, desde que você esteja obedecendo a voz de Deus. Não vão entender. Não espere que entendam aquilo que só você ouviu. Não espere que entendam aquilo que só você viu. Não espere que entendam aquilo que só você sentiu. Amém? Glórias a Deus. Então, se Deus te mandou fazer, faça, independente do que os homens vão dizer. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus filhos e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas Deus tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então Labão mudou o salário de Jacó por 10 vezes, tentando prejudicar ele, tá? Mas não conseguiu, porque Deus era com ele. Prejudicado e envergonhado será Satanás na sua vida. Se você tem alguém que tem tentado mudar o seu salário por muitas vezes, quem vai ficar sem salário é ele. Quem vai ficar prejudicado é ele, porque está mexendo com um servo de Deus, porque está mexendo com uma serva de Deus. Nós não seremos prejudicados, ainda que os homens tentem nos prejudicar, ainda que um patrão tente nos prejudicar, ainda que pessoas que se dizem religiosas e líderes de igrejas tentem nos prejudicar. Nós não ficaremos prejudicados, porque conosco está o Deus Todo-Poderoso, e ele jamais permitirá que os seus servos sejam enganados, sejam confundidos ou sejam prejudicados. Nós sairemos ilesos de toda a armadilha de Satanás.
tá? Nós sairemos ilesos de toda a armadilha de Satanás. Em meio a uma tentativa de prejudicar Jacó, por mais de 10 vezes, a Bíblia diz o quê que nós acabamos de ler? Que Jacó se tornou extremamente rico. Então, mesmo tentando prejudicar ele enriquecia. Amém? É mais ou menos o que acontecia lá no livro de Êxodo. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais Labão tentava roubar Jacó, mais ele ficava rico. Tudo aquilo que o diabo tenta contra a nossa vida, Deus transforma em bênção. Lembra de Balaão? Foi amaldiçoar o povo de Israel 3 vezes, por 3 vezes teve que abençoar. Então, o roubo de Labão gerou riqueza para Jacó. A opressão de Faraó gerou aumento da população de Israel. A maldição de Balaão virou bênção para o povo escolhido de Deus. Tudo que Satanás tenta fazer contra mim e contra a sua vida vai ser transformado em algo bom para nós. Quanto mais fazem obra contra a minha vida para tentar me matar, mais vida Deus me dá. Para tentar me roubar, mais riqueza Deus me dá. Para tentar me calar, mais profecia Deus coloca na minha boca. Para tentar me desanimar, mais força o Senhor me dá e mais graça para continuar até o fim cumprindo o chamado que Ele me deu. Elavassó menerrai, alabarachúria. Tudo que Satanás tem tentado fazer contra a tua vida vai se transformar em bênção. Deixa tentarem te prejudicar, vai virar riqueza no teu bolso, Jacó. Amém? E aí ele vai explicar aqui na sequência como que Labão tentou prejudicá-lo, né? E aí pulamos lá para o versículo 22 para não ficar muito extenso aqui. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Então Jacó pegou as coisinhas dele, vazou. E Labão ficou sabendo 3 dias depois. Tomando consigo homens da sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então agora ele chega até o lugar que Jacó está. Mas ele não vai ter um encontro agora já com Jacó. Por quê? Porque Deus vai chegar antes. Versículo 24. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa e nem ameaça. Então preste atenção. Labão, com raiva, vai até Jacó e o alcança depois de 7 dias. Mas antes dele falar com Jacó, Deus fala com Labão, tá? E fala: cuidado, não fala nada pro meu filho, nem promessa e nem ameaça, nem coisa boa e nem coisa ruim, eu não quero que você fale nada. Por quê? Promessa, só quem faz promessa é o Senhor. Isso aqui é Deus protegendo Jacó. Acredite nas promessas do Senhor, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Mas tem coisa que o homem fala e não cumpre. Então quando Deus fala para Labão: não faça promessa para Jacó, Deus está protegendo Jacó. Não acredite nas falsas promessas do teu sogro. Não acredite nas promessas dos homens. Não coloque toda a sua esperança no que homens falam para você. Coloque a sua esperança no que Deus falou para você. Jacó já tinha promessa de Deus. Isso basta. Se você tem promessa de Deus, isso basta. Mais vale uma promessa de Deus do que 1 milhão de promessas dos homens. Então quando Deus fala para Labão: não faça promessa ao meu servo Jacó, Ele está falando: fica quietinho. Porque dessa forma eu protejo o meu servo de não acreditar em quem não deve, mas acreditar em mim que sou fiel. E ameaças? Ameaças é Deus protegendo o próprio Labão. Não ameace o meu filho. Por quê? Porque se você ameaçar o meu filho, vai dar ruim para você, Labão. Isaías 54:17. Toda arma preparada contra nós não prevalecerá. Toda língua, toda ameaça que se levantar contra nós, nós a condenaremos em juízo. Essa é a herança do servo do Senhor. Deus o condenará. Então Deus está falando para Labão: cuidado com o que você fala para ele, porque se você ameaçar, você não vai se ver com Jacó, você vai se ver comigo. Quem toca em servo de Deus, toca no próprio Deus. Quem toca em ministérios de Deus, toca no próprio Deus. Quem toca em homens e mulheres de Deus, toca no próprio Deus. Cuidado com de quem você fala mal. Cuidado em quem você toca. Porque se for um homem ou uma mulher de Deus, você não está tocando no ser humano, você está tocando no próprio Deus. E a mão dele é pesada. E ele vai tratar com você. Então cuidado, Labão. Não faça ameaças a Jacó. E aí, depois eles vão conversar e vão se explicar e tudo mais. E aí, Jacó vai falar
com Labão, lá no versículo 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi o meu crime? Que pecado eu cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença? Então, coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Ou seja, trabalhou 14 pelas filhas, mas agora já se passaram 20 anos, ou seja, teve mais 6 anos ali com ele. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca das suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Jacó está falando, não foi fácil, eu passei por muita coisa e nunca abri minha boca. Se, versículo 42, até arrepia, se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão, ou seja, no sonho de Labão. Jacó está falando assim, eu passei calor, eu passei frio, eu fui prejudicado. Eu comi o pão que o diabo amassou. E se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, você, Labão, teria me despedido de mãos vazias, mesmo após tudo isso que eu fiz para você. Tem gente que é ingrata, né? Tem Labão que é ingrato. Mas deixa Labão ser ingrato. Tem um Deus no céu que está vendo todo o seu esforço e ele vai te recompensar. E outra coisa, tudo isso que Jacó passou era necessário. Era necessário porque era uma consequência de no passado ele ter sido enganador. O que Labão tentou fazer com ele? Tentou enganar ele. Tentou por 10 vezes enganar ele, prejudicando ele, pegando o salário dele, pegando para Labão o que era de Jacó. O que Jacó fez no passado? Pegou para ele o que era de Esaú. O que Labão fez? Enganou Jacó com a sua filha, né? Prometeu uma filha e deu outra. É a consequência do que Jacó tinha feito no passado. Enganou seu pai, enganou seu irmão. Tudo isso de dificuldade que Jacó está passando aqui é consequência dos seus erros, porque aquilo que você planta, você vai colher. Você enganou, você vai ser enganado. Você mentiu, você vai ouvir mentira de alguém. Você roubou, há uma boa possibilidade de alguém tentar te roubar. É a consequência que Jacó está passando. Para que ele colha aquilo que ele plantou, não tem como. Uma lei espiritual que nunca vai mudar para o ímpio, para o crente, para o ateu, para todas as religiões, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Não tem como. E Jacó está colhendo. Então isso aqui que ele está passando é consequência do seu pecado. Mas mais importante do que isso aqui que ele está passando é necessário. Por quê? Porque agora ele reconhece que se não fosse Deus, ele não teria nada. Versículo 42, se não fosse o Deus do meu pai Abraão e de Isaque, eu não teria nada, você teria me despedido de mãos vazias. Todo esse trajeto de 20 anos foi necessário para que Jacó reconhecesse que sem Deus, ele não é nada. Então talvez você está passando por uma prova, e aqui existem 2 porquês de você estar passando por essa prova. Ou é consequência de algo que você mesmo plantou no passado, ou é para que você reconheça que sem Deus você não é nada. Esses dias eu tive a oportunidade de falar com alguém que é muito rico, mas era muito mais rico antes. Mas em um momento da sua vida, perdeu muito do que ele possuía. Sabe o que aconteceu no momento que ele perdeu muito do que possuía? Ele se aproximou de Deus. Ele se aproximou de Deus. Existem momentos de dificuldade na nossa vida que acontecem para que a gente se aproxime de Deus. Então, quer uma dica? Se aproxime mais de Deus. Seja íntimo do Senhor, seja um filho obediente, seja um servo fiel a Ele, para que você não tenha que passar por momentos difíceis para se aproximar dEle. Amém? E aí, Labão e Jacó vão fazer um acordo e Jacó vai seguir para sua terra, tá? Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo assim, ó. Antes Jacó fugiu com aquilo que não era dele. Então quando ele saiu da terra dos seus pais há 20 anos atrás, ele fugiu com aquilo que não era dele, a bênção do seu pai.
Agora, aos olhos humanos, Jacó está fugindo, só que com aquilo que é dele. As esposas são dele, os filhos são dele, os rebanhos são deles, né? Então antes fugiu com o que não era dele, agora foge com o que é dele. Parece que está melhor, mas a situação é a mesma. Jacó vive fugindo. Jacó vive numa vida de fugitivo. Mas essa não é a vida que Deus tem para nós. Em Gálatas 5, a Bíblia fala sobre Deus nos chamar para a liberdade, tá? A Bíblia também diz que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Então Deus não quer que você viva fugindo. Fugindo dos problemas, fugindo dos seus medos, fugindo dos seus fantasmas do passado. Deus não quer que você viva fugindo como se fosse um criminoso. Deus quer que você viva uma vida em liberdade e em paz, tá? Por isso, Jacó ainda vai ter que passar por muita coisa. Ainda vai ter que ter um encontro com o seu irmão. Ainda vai passar por receios dentro dele, mas em tudo ele vai ver a mão de Deus agindo, levando ele a um lugar de liberdade, a um ponto de libertação, para que não viva mais fugindo. Então eu tenho uma palavra profética para você para encerrar esse vídeo. Você não vai mais viver fugindo. Fugindo de si mesmo, fugindo de responsabilidade, fugindo de problema, fugindo do passado, fugindo até mesmo do futuro, com medo do que vai vir. Você não vai viver fugindo. Você vai viver liberto, feliz e tendo a confiança de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo e Ele vai te abençoar em toda e qualquer circunstância. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 32.